Bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E neste vídeo vamos continuar com estas condições um bocado difíceis. Vai ser até ao final de semana, portanto até sexta-feira vai ser assim. Portanto só o vídeo de sábado é que em princípio estará normal. Esperemos que assim seja. Já devem ter reparado que os vídeos até sexta-feira não vão ter thumbnails, porque eu deixei os thumbnails, quem não sabe o que é thumbnails é as capas dos vídeos. Deixei esses designs no outro computador lá de casa e não os trouxe por engano. Então vamos começar isto, bora lá. Hoje o adversário é o Estrilho, um adversário que é bastante conhecido já por todos nós, já ganhou um modo de carreira, é um treinador portugal, é muito importante e desde que a gente o conhece, ele mostrou sempre muita qualidade. Hoje é o nosso adversário e jogamos fora de casa, mas eu tenho a equipa toda descansada, então podia escolher qualquer tática que me apetecesse. E eu optei por escolher para o jogo de hoje um 4-3-3. E vamos ver se este 4-3-3 vai resultar ou não. Vamos a jogo e depois esperemos que resulte. Bora lá. Jogo com o Estrilho, árbitro azul. Arriscámos na dureza extrema para este jogo. Vamos, equipa. Só a vitória nos interessa. A gente está muito mal na classificação, mas sabemos quão difícil é este jogo. O nosso plantel está formidável, mas o do Estrilho ainda está melhor. Ele durante algum tempo foi o melhor plantel da liga e até agora não nos estamos a safar. 0-0 ao intervalo. Bora lá, equipa, um golinho. Fónix, não vamos empatar outra vez. Andem lá. Golo! Ei! Não me façam isso. Ei, é com caraças, malta. Ei, é Fónix, caraças para isto. Mais um empate. De forma dramática, malta. Isto foi muito mal para nós. Foi muito mal mesmo. Enfim, a nossa equipa estava quase perfeita e jogámos muito bem. 14 remates a 8. O Estrilho foi num 5-2-3. E nós jogámos ao ataque em 4-3-3. Fizemos um alinhamento praticamente perfeito, onde cumprimos com o bónus de nacionalidade, um 11 inicial super potente e com quase todos os jogadores na posição certa, com exceção do Tel. Só o Tel, o único jogador do plantel, é que não jogou na posição certa. Ativámos o bónus de nacionalidade francesa, bastava-nos 6 jogadores franceses no 11 inicial e fizemos isso. O nosso plantel estava muito forte para o jogo de hoje. Tínhamos os jogadores totalmente descansados, embora tivéssemos alguns jogadores do meio campo com baixa moral, mas contámos com um reforço de peso, chamado Sissoko. Este jogador de 118 foi contratado hoje, através de um olheiro que eu mandei vir buscar um jogador velho, francês, e mais de 100, e apareceu-me o Sissoko, e olhando para ele custou 166 milhões, mais 47 boss coins. É muito caro, mas a gente precisou de comprar o Sissoko para reforçar o nosso meio campo. Infelizmente hoje voltámos a empatar e a reforçar o estatuto de melhor de equipa com mais empates da liga. A nossa tripla atacante estava forte. A nossa tripla de médios estava forte. O Sissoko realmente veio dar uma qualidade acrescentada ao nosso meio campo que precisávamos. E é mais um médio centro. E a nossa defesa estava forte. Portanto, o nosso pior jogador do 11 inicial tinha nota 109. Estávamos com um plantel soberbo. O nosso pior jogador tinha 109. No entanto, o plantel do Estrilho contava com jogadores também de muita qualidade. E ele tinha muitas opções no ataque, com qualidade semelhante à nossa. Portanto, aqui não vou dizer que um é melhor ou outro é pior. O plantel dele é mais valioso que o nosso, mas o 11 inicial, eu acho que o nosso estava igual. Pelo menos igual. Portanto, ele tem aqui muito forte a tripla de ataque. Olhando para o meio campo dele, tem 3 médios fortíssimos. Um deles de 14 anos. É um bocado ridículo como é que um jogador de 14 anos chega a este nível, mas é muito simples. O Estrilho vai procurar os dados exatos deste jogador. Este jogador provavelmente é um jogador originalmente de nota 50 ou 60. Ele procura os dados exatos e manda vir um olheiro de estrela mundial com os dados exatos deste jogador, e assim ele consegue ter um jogador de 14 anos com grandes notas.
No entanto, por ter nota 114, a evolução dele nos amigáveis e nos treinos, apesar de ter 14 anos, é baixa, na mesma. A defesa dele fortíssima, com cerca de 3 jogadores com nota parecida a 120. A defesa dele eu penso que é a melhor defesa da liga. É realmente extraordinária. E um excelente guarda-redes, nacionalidade ativa brasileira. Portanto, foi um duelo entre 2 grandes plantéis. Nós podíamos ter ganho, infelizmente não ganhámos. Ora bem, vamos dar aqui um olhinho nos resultados e na classificação. Temos o Simões a ganhar 2-0 ao Zé Bonan. Temos o Special One a ganhar 3-1 ao CPN. Temos o Remedy a ganhar 2-0 ao Quinha. E temos o 20 Comer Sem Notares a perder na sua casa contra o Zé Tigresa. Nós empatámos na nossa própria casa com o Estrilho. Temos o Vitória a ganhar 2-1 ao F Madeira. O Sou Duda a ganhar 1-0 contra o Trazedor de Champions. Temos o Lai Alquimia a ganhar 1-0 ao TRKZ. Muitos jogos por 1-0. Gonçalo Pinto a ganhar 1-0 ao Osvaldo Abreu. Grande Gonçalo Pinto. Gonçalo Pinto, que já recebeu muitos elogios nossos, a ganhar ao líder de campeonato, Osvaldo Abreu. E aqui há uma situação decisiva, malta. Eu falo isto muitas vezes e todos os anos se comprova. Quem está na taça, nos dias a seguir à taça, tem muita dificuldade. Porque o Gonçalo Pinto provavelmente tinha a equipa descansada. Tinha, de certeza. A equipa totalmente fresca para este jogo. Enquanto que o Osvaldo tinha os jogadores muito cansados. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E o Gonçalo Pinto ganha este jogo 1-0, justamente, e fez um grande jogo, e aproveita o cansaço do Osvaldo da melhor maneira. Manager BL ganha 1-0 ao Rui Silnós, aqui 2 convidados especiais. O Manager BL é o campeão do mundo em título. O Rui Silnós foi o único treinador português que conseguiu ser campeão do mundo do OSM, campeão nacional e campeão regional. É o único da história. João Barros perde na sua casa 2-1 contra o time Gandhi, e o Bruno Assunção ganha 5-0 ao Jorge Sorin, que desistiu de evoluir a equipa, e já conta com várias derrotas seguidas. Olhando para a classificação, Osvaldo mantém o primeiro lugar, mas atenção que o Zé Tigresa aproxima-se um bocadinho. O Estrilho, com este empate contra nós, tem um deslize, sai do segundo lugar. A gente defrontou um grandíssimo treinador, mas podíamos ter ganho, tivemos muito azar no final, mas é vida. Osvaldo Abreu agora está a 11 pontos, a 11 pontos, malta, e lembrem-se que ele já esteve a 17, portanto já perdeu aqui 6 pontos em relação a umas jornadas atrás. Isto pode ser uma bola de neve, atenção a isso, pode ser uma bola de neve. Vamos ver até onde isso nos leva. Temos o Zé Tigresa como treinador com menos derrotas, com 2 derrotas. Nós temos 5, também são poucas, mas o nosso problema são os empates. Somos o recordista dos empates, temos 13 empates. O Zé Tigresa também tem muitos, 11, o João Barros e o Gonçalo também. Portanto, temos aqui alguns treinadores com muitos empates. Nós somos um deles, sem dúvida, somos o treinador com mais empates. Quanto aos golos sofridos, somos a terceira melhor defesa, empatada com o Sou Duda. A melhor defesa é o Osvaldo, evidentemente. Melhor defesa e melhor ataque. Quanto ao melhor ataque, portanto... o melhor ataque, desculpem, é o Estrilho. É o Estrilho, o melhor ataque, claramente, com mais de 8 golos, mais 8 golos que o Osvaldo. Muito bem o Estrilho. Jogámos contra o melhor ataque e não sofremos golo. Também somos uma das melhores defesas. Foi pena a gente não ter marcado um golinho hoje. Muita pena mesmo. Ora bem, gastámos todo o dinheiro, então temos um plantel de 1.200 milhões a valer. Significa que é um plantel muito bom. Mas temos todo o dinheiro investido, e mesmo assim somos apenas o 8º melhor plantel da Liga neste momento. Há muitos treinadores que evoluíram muito bem o plantel nesta fase. O João Barros foi um deles. O João Barros, que nos falou num dos comentários, penso que até foi no vídeo de hoje, não sei, ou no de ontem. O João Barros disse que evoluiu durante o evento de transferências o plantel em 500 milhões, e já consegue ter um plantel competitivo. Isso faz toda a diferença. O plantel é um dos fatores principais na carreira de um treinador, saber evoluir o plantel. Ora bem, malta, já está visto. Vamos preparar o nosso próximo jogo, porque temos de ver jogo a jogo. O nosso próximo jogo é contra um treinador que está a fazer uma... Ele, nos últimos 5 jogos, o Zé Tigresa ganhou 4 no modo carreira. Está com 4 vitórias seguidas e nós estamos numa fase terrível. O Zé Tigresa está em segundo lugar. Nós vamos jogar 2 vezes seguidas contra o segundo classificado. Contra o Estrilha acabou empatado, não foi bom para nós, mas agora é fora de casa contra o novo segundo classificado, Zé Tigresa. Não vai ser fácil, não vai ser mesmo nada fácil. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um olhinho nas outras contas muito rapidamente.
Na liga de recrutamento tivemos jogo contra o treinador que vai em primeiro, contra o Baga, e metemos um 3-5-2 para este jogo. Nesta liga estamos a observar treinadores para virem reforçar os Portugal. O Baga é um dos treinadores que mais se está a destacar, e hoje tem um jogo difícil contra nós. A gente usou um 3-5-2, não facilitando em nada, atenção a isso. Embora o 3-5-2 eu não jogo muito a nível competitivo, mas foi tudo bem feitinho. 0-0, mais um empate, portanto realmente há quem diga que somos o Fernando Santos do OSM, mas enfim, é um bocado chato a gente empatar tanto. 3-5-2, 6 remates a 7, jogo muito equilibrado, muito bem este joguinho. E se calhar na classificação muda qualquer coisa. Desculpem, malta, eu disse que o Baga estava em primeiro, mas eu fiz confusão. O Baga está em primeiro no valor de plantel. Desculpem, o Baga está em primeiro em valor de plantel, não é na classificação. Na classificação, quem está em primeiro é o Gonçalo. Está em primeiro muito bem. Ele e o David Masser estão os dois em primeiro, entre aspas. Sou o pelotão da frente neste momento. Em valor de plantel, o Gonçalo e o David. O Gonçalo está muito bem, o David também muito bem. Portanto, atenção, não é muito bem. Eles podiam estar melhor, porque eu não estou a dar o máximo na evolução de plantel. Estou a ir num ritmo muito relax e já está em 400 milhões. Tem a ver também com o aproveitamento do evento das transferências. Portanto, isso é muito importante aproveitarem quando acontece. Portanto, olhando aqui para a carreira, malta, olhando para a nossa liga de grupo do Zitismo, onde tivemos um convite para entrarmos nesta liga de grupo, estamos a tentar passar pelos pingos da chuva, e hoje temos um jogo contra o Diogo Pereira. Jogámos em 4-4-2 para este jogo. 1-0 para nós, surpreendente. A gente somos o terceiro pior plantel, evoluímos muito agora recentemente, éramos o pior, e agora o gol deles, o gol do Kane. E estamos a fazer uma liga muito interessante, eu estou a gostar. Empatezinho, não foi nada mal. 9 remates a 5, claramente o adversário foi superior. Portanto, o empate muito bom. Olhando para a classificação, estamos bem, eu estou a gostar. Estamos neste momento em 14º classificado. Em 16 jogos só perdemos 5, o que é muito pouco para aquilo que a gente tem, para a equipa que a gente tem. E neste momento já temos alguns treinadores muito bem na evolução de plantel. Okay? Nós passámos para o último. Não temos dinheiro em caixa, não? Não. Portanto, temos tudo investido e passámos para o último. Já voltámos ao nosso lugar, não é? Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho no nosso videozinho de ontem, no episódio de ontem. Eu hoje não sei se vou fazer amigáveis, porque já é muito tarde. Eu estou a gravar quase à 1 da manhã e amanhã vou acordar cedo. Eu vou ler os comentários, mas não vou fazer amigáveis, ok, malta? Rodrigo Veiga, acho que o facto de manteres sempre a regular... Desculpem, eu estou a ler isto um bocado mal, esperem lá. Ainda não me habituei a este ecrã para os vídeos. Acho que o facto de manteres sempre a regularidade dos teus vídeos, independentemente das circunstâncias em que te encontras, é um dos grandes fatores por este canal, por este grande crescimento do canal. Estás de parabéns e continuação. Muito obrigado, Rodrigo Veiga, e desculpa eu estar a ler mal o teu comentário. Mas tenho aqui uma impressão nos olhos, não sei. Obrigadíssimo. Há aqui muitos likes também a este comentário. Eu fico muito satisfeito por este elogio, e a gente se esforça-se para que não falte nunca um episódio. Carlos, 2002, agora com a equipa descansada, é ir com tudo para a próxima jornada. Força, Santana. Malta, nós demos tudo contra o Estoril. Não podíamos dar mais nada. Demos mesmo tudo. Jogámos com a melhor equipa possível, com a tática que eu achei melhor para este jogo. Jogámos lindamente. Marcámos um golo, mas foi anulado. Portanto, até nisso estamos assim um bocado com azar. O Rafael Campos diz: melhor vídeo deste modo de carreira, faz-me lembrar os belos tempos em que alguém fazia vídeos com um quadro com a sua fotografia do tempo do colégio pendurado na parede, sofá roto, antigo, e até usar o microfone do telemóvel. Já lá vão uns bons 2 anos e uns meses. É verdade, Rafael Campos, um dos nossos subscritores mais antigos. 2 correções. Primeira correção tem a ver com o sofá.
Aquilo não era bem um sofá, o que estava atrás na altura era a parte de cima da minha cama, que já era muito velhinha, e estava toda rota, mas parecia um sofá. Eu não sei como é que se chama as partes de cima da cama, se é uma poltrona, não sei o nome daquilo. Mas pronto, tinha assim tudo esfarelado, porque aquilo já estava muito antigo, e eu não mudei aquilo. A segunda correção não é colégio, é do tempo de escola, porque eu nunca andei num colégio, porque sempre andei em escolas públicas. Eu sou de Almada, e em Almada há boas escolas públicas. Não é assim em todo lado, mas em Almada há boas escolas públicas. Junil, o Santana me lembrou eu na pandemia, quando tinha de fazer reuniões por vídeo com os meus chefes. É verdade, Junil, um abraço, obrigado pelo comentário, e é verdade, nós não estamos no nosso melhor aqui nas nossas condições de vídeo. O principal problema aqui é a iluminação é um grande fator. Ora bem, David Esteves, o Zé Tigresa, fez hoje um grande resultado e está-nos a dizer boa sorte para o jogo da manhã, que seja um grande jogo. Zé Tigresa é campeão nacional de 2020, tem feito um grande percurso no OSM e vai jogar contra nós amanhã na sua casa e vai defender o segundo lugar e quem sabe pressionar, se nos ganhar, o Osvaldo na luta pelo título. Mas eu vou ter que dar o máximo, vamos dar o máximo possível para esse jogo. Não sei se isso vai nos levar a um bom resultado, mas que vamos dar o máximo, vamos tentar, depois logo se vê. Luís Vieira Cruz, Santana Viva, decidi recentemente trocar o 4-3-3 A-B, dependendo do adversário, pelo 4-4-2-B. Isto porque os extremos são absurdamente caros e consigo fazer equipas muito mais competitivas com os 4 defesas, 2 médios centros, um médio ofensivo e um médio defensivo, além de 2 pontas de lanças, 2 avançados. Até agora tem corrido bastante bem, controlo praticamente todas as partidas, ser superior por investir, consigo ser superior por investir menos em extremos, e noutras coisas, noutras posições, ajuda muito o plantel a ser mais valioso. E tenho tido excelentes resultados. No entanto, torno-me demasiado previsível taticamente e deixo de poder usar as alas. Qual a tua opinião, visto que na meta atual as equipas mais ofensivas privilegiam os extremos? Portanto, aquilo que eu digo é uma boa estratégia, principalmente quando se está a começar no OSM, ainda não se tem total à vontade com várias coisas. Isso é uma estratégia muito boa. Focar-nos primeiro numa tática, desenvolver bem essa tática, saber evoluir muito bem o plantel com essa tática, porque a evolução do plantel tem muito que se lhe diga, e realmente é mais fácil fazer um plantel com 4-4-2-B, onde não precisas de médios direitos, médios esquerdos, nem de extremos direitos, nem de extremos esquerdos. São logo 4 posições a mandar fora. São muito menos preocupações. É realmente uma situação boa se tu conseguires manter todos os jogadores nas posições certas com o 4-4-2-B. Isso potencia a tática. Se juntares a isso o bónus de nacionalidade, ainda potencia mais. Portanto, é uma boa opção. Se é melhor conseguir jogar com mais táticas, é melhor. Porque o 4-4-2-B é uma tática por vezes algo imprevisível no OSM competitivo, e às vezes é um bocado frustrante a gente ser dominado completamente quando joga em 4-4-2-B, que acontece, por vezes acontece sempre. É uma tática, como é uma tática muito equilibrada, há sempre outras que conseguem eventualmente ser um bocadinho superiores hoje em dia. Depende também das fases que há o OSM. Hoje em dia é assim. Portanto, fica a tática para os teus amigáveis. Não sei se é esta que estás a jogar agora. É uma tática bastante ofensiva. Se o teu plantel for forte, esta é uma boa tática. Médios e alas a subir, fora de jogo, marcação à zona, ok. É uma tática bastante ofensiva, é uma boa tática. Hoje não vou fazer amigáveis, vou deixar aqui o likezinho. António Gabriel Nunes, Santana, gostaria que testasse uma tática. Fiquei um dia offline e deixei uma formação aleatória com táticas aleatórias no dia anterior. Fiquei surpreso. A minha equipa venceu nessas condições por 3-2 fora, e os comentaristas do jogo disseram que os jogadores corresponderam bem ao estilo de jogo. A formação foi um 3-5-2. Portanto, António, eu hoje, como eu disse, não vou testar as táticas, mas tenta
Amanhã também não sei, porque eu agora com esta coisa eu estou a tentar fazer os vídeos mais curtos porque as condições não são melhores e eu depois ainda tenho que meter o programa para legendar o vídeo e este computador é mais lento, portanto até esse processo é mais lento e eu depois acabo por me deitar muito tarde e eu estou a reduzir essas situações. Portanto, deixem as táticazinhas quando eu voltar à minha casa, para darem as vossas táticas para a gente voltar a fazer os amigáveis, é melhor. Ricardo Cardoso, boas Santana, tenho uma pergunta, apesar de parecer infantil ou até mesmo desnecessária. Quando compramos um jogador, é preferível guardar o dinheiro no banco ou fazer uma boa evolução de plantel? Ou é preferível usar o dinheiro para comprar um jogador melhor? Juntaste 230 milhões, és um big king. Aproveita e abraço, aproveita as férias. Ricardo Cardoso, obrigado. Aquilo que eu recomendo é investir o dinheiro. Sempre possível, investir o dinheiro. Comprar. Não deixar dinheiro parado. É verdade que se eu tiver 200 milhões, os juros dão uma boa margem, para aí 5 milhões, mas isso também não é nada, porque com a venda de um jogador fazem esse dinheiro. Portanto, com esses 200 milhões era preferível comprarem mais 5 ou 6 jogadores para depois os venderem logo a seguir. Importante terem sempre 4 jogadores ininterruptamente à venda. Telefone chinelo. Santana, estou na Copa com o Bayern e estou em segundo lugar a 8 pontos do primeiro, que está com 8 pontos também. Estou em segundo lugar com 8 pontos. O primeiro está com 8 pontos também. O terceiro está com 7 pontos. E estou passando para as oitavas. Ok, portanto deve ser uma fase tipo Libertadores e Champions, onde há uma fase de grupos. Muito bem, estás em primeiro lugar, estás bem. Força nisso e boa sorte. Mr. Fênix deixa-nos uma táticazinha, eu vou deixar o like. Obrigado aqui ao Mr. Fênix. Henrique Dimas diz: o Remedy que está no modo de carreira é aquele youtuber, desculpa a ignorância. Será que o bónus de nacionalidade altera conforme o número dos jogadores? Por exemplo, se forem 6 jogadores, 10%, se forem... Não. A informação que temos, e foi a única disponibilizada oficialmente pelo OSM, é que esse bónus não é cumulativo, é um bónus que é ativo a partir dos 6 jogadores no 11 inicial. É essa a informação que temos, ok? E é a informação oficial. Quanto ao youtuber Remedy, eu não estou assim muito a par. Talvez o Remedy seja youtuber, eu não sei. Um abraço para o Remedy, e se for youtuber, boa sorte. LD07343 pelas aulas, obrigadíssimo aqui ao LD. Hoje tivemos muitas táticas. João Barros, boas Santana, felizmente este evento de transferências correu muito bem, melhorei a minha equipa em mais de 500 milhões, era este o comentário que eu falei no início do vídeo. De plantel, já consigo utilizar todas as táticas que utilizo mais e rodar a equipa, agora vamos lá para cima da tabela, deixo-te uma táticazinha para testares. Portanto, o João Barros é o campeão em título do nosso modo de carreira da 9ª edição e ele começou um bocado mal, o que é normal, perfeitamente normal, e agora está-se a tentar reerguer. E o time Gandhi diz, Martim: ora bolas, logo hoje que jogas contra mim. Se a gente reparar, eu já não me lembro como é que foi o resultado, mas eu acho que o time Gandhi ganhou. Deixem-me confirmar ou não. Time Gandhi ganhou, aí com caraças. Fora de casa, grande vitória do... Aí, coitado, o João Barros deve estar destroçado. Foi um jogo em que o João Barros dominou completamente e o time Gandhi ganha 2-1 com uma eficácia tremenda em 5-4-1. Tremenda eficácia. Portanto, o João Barros aqui com a equipa que ele queria, com a tática que ele queria, mas com azar. E isso ele não queria. Daniel Andrade: olá, manda salve, sou muito teu fã, tuas dicas me ajudam muito. Um abraço, um salve para o Daniel Andrade. Diogo Luz diz: boa Santana, deixando-nos aqui um 433B. Realmente hoje tivemos muitos comentários e muitas táticas. Essa é uma das razões para eu estar a saltar os amigáveis. O vídeo já está demasiado longo. Gonças Master: olá Santana, podes dar umas dicas de como ganhar boss coins rápido? Maltinha, nós temos um vídeo que eu vou mostrar. Maltinha, fiz uma pesquisa rápida no YouTube e escrevi só, como está lá em cima, OSM Pro Boss Coins, mais nada. E tem lá 2 vídeos logo, portanto, um aqui e outro aqui. Em qualquer um deles a explicação é parecida, portanto, aquilo que eu recomendo é vocês, através da aplicação do Android, no iOS tem menos, mas também dá, tem algumas opções à direita na secção diz grátis, Boss Coins grátis. E vocês podem fazer alguns desafios para ganhar Boss Coins. É assim que eu ganho os meus Boss Coins. E é assim que eu às vezes também imaginem,
Cá vou dar uma explicação muito longa, mas vou resumir o mais rápido possível. Eu tenho a loja do próprio OSM, onde eu consigo comprar, por exemplo, com 100 euros compro 13.000 boss coins. No entanto, em alguns jogos, vocês lerem bem letrinha a letrinha e perceberem exatamente o que eles pedem, vocês conseguem perceber que às vezes com 15 euros conseguem ter estes boss coins ou mais, ok? Através de cumprir etapas e fazer compras em etapas específicas. Aproveitem, no entanto, quando fazem isso para quando há o evento de boss coins a triplicar. Esse é o melhor evento para vocês fazerem isso. Sim, sou Baga, diz o João Oliveira, obrigado pelos elogios. Já vi o resultado e empatei. Foi justo o empate pelas estatísticas, mas não queria ter jogado em 5-3-2, mas não consegui comprar avançados, então foi a melhor opção. Abraço aqui ao João Oliveira, foi um bom jogo. A gente jogou em 3-5-2 na liga de recrutamento e até agora ele está a fazer uma boa prestação. Força nisso. Gabriel Pinto, boas MDM. Não sei o que é isso, desculpem. Tenho poucas coins e preciso de olheiros. Como ganho algumas coins? Olha, Gabriel, responde isso mesmo agora. Ao Gonças Master. Ok? Portanto, a lógica é igual. Tomás Moreira, vai fazer alguma liga de recrutamento? Procura um grupo. Vai haver mais alguma liga de recrutamento? Procura um grupo. Hoje estou a ler tudo mal. Tomás, está a haver neste momento ligas de recrutamento. Estão neste momento ativas. Portanto, tão cedo não vai haver mais nenhuma. Mas à partida... eu faço normalmente uma a cada 6 meses. Mas procura grupos, Tomás. Procura grupos, vai ao nosso Discord. Tens lá muitos grupos à procura de treinadores com potencial. Olá, sou novo no canal. Estou no nível 3 de jogo. Mas estou em uma liga há 4 dias. Estou com a nota de plantel em 95. Tenho um quadrado... tenho um quadrado, eu tenho um triângulo. Não, mas tenho o quadrado, é aquele jogador das Juventus, a 102, mas tem 34 anos. Devo vendê-lo? Uma resposta. Me responda, por favor. Tovi, eu recomendo-te a veres o vídeo da evolução de plantel. Basta ires ao perfil do nosso canal, é o vídeo que está em destaque, ou então vais aos vídeos do nosso canal e organizas por popularidade. É um vídeo que tem 80.000 visualizações e é um vídeo que te vai ajudar a perceberes quais os jogadores que deves vender e como deves evoluir o plantel. Vai-te ajudar imenso, a sério. Telefone chinelo, Santana está milionário com 230 milhões. Telefone chinelo, é verdade, mas aqui nesta liga 230 milhões dá apenas para um jogador. Emanuel, 365, diz: Santana, brasileiro, também pode entrar no seu grupo. O meu nick é Emanuel 365. Obrigado, Emanuel, pelo nickname. Vou já apontá-lo na nossa listazinha de presidentes. Não, nos Portugal é apenas as regras permitem que entrem treinadores portugueses. Também dá para portugueses imigrantes, ok? Portanto, só treinadores que sejam válidos a participar no campeonato nacional e campeonato regional português. Um abraço aqui ao Emanuel e mais uma vez obrigadíssimo pela presidência aqui no nosso canal. No nosso modo de carreira, todas as nacionalidades podem participar, ok? Pedro 111 aos 20. Muito bem, o Pedro, certíssimo. Eu depois pensei nisso porque ele é do país do Djokovic. Estamos a falar de Manager BL, que é o campeão em título, o campeão do mundo, o melhor treinador do mundo em título, do OSM, e está aqui no nosso modo de carreira. E eu ontem disse que ele é da Eslovénia, não sei porquê, mas saiu-me Eslovénia, e ele é sérvio. Eu até fiz uma entrevista com ele. Se vocês procurarem OSM Pro, entrevista ao melhor treinador do mundo, eu fiz uma entrevista com ele e lá digo perfeitamente que ele é sérvio e até mostro imagens da Sérvia. Obrigado ao Pedro. O Martim Frois diz salve. O Afonso Oliveira A. Um salve para o Martim, um A para o Afonso. Teteu Mobile diz: olá Santana, sou seu fã, você é um ótimo treinador e um ótimo youtuber e uma ótima pessoa, e também sou youtuber e te acompanho há muito tempo. Estou fazendo um convite. Se você quer participar na minha Liga dos Inscritos, vai ser dia 3/1, portanto em janeiro. Vai ser a Champions League e também vai participar outro youtuber. Eu estou-te convidando para participar, pois gosto muito do teu canal e seria uma honra ter você em uma liga minha. Te mandei mensagem no Discord sobre isso. Até obrigado pelo convite. Não sei se consigo participar. Eu recebo alguns convites, Tetel.
e eu tenho rejeitado muito, e às vezes não é bom eu estar a aceitar convites e a rejeitar outros. Portanto, eu estou neste momento a aceitar um convite da Liga do Zitismo, e isso já me implicou alguns problemas. Por exemplo, estou no modo carreira, batalha de grupo, liga de recrutamento, portanto estas 3 são obrigatórias, e depois tinha o campeonato lusófono de grupos que eu era para participar nesta ronda. Portanto, não estou a participar porque estou na Liga do Zitismo e está tudo cheio, ok? E eu estou sempre muito no limite nas contas, porque pode acontecer algum imprevisto e eu preciso de uma conta livre, e normalmente não tenho, mas quando acontece um imprevisto, por exemplo, sai uma atualização de uma liga especial, eu preciso de gravar esse vídeo, portanto preciso ter uma conta livre, e às vezes eu estou livre na conta, mas não estou disponível, apesar de estar livre. É uma conta simplesmente para reserva, para eu precaver situações inesperadas. Bruno Assunção deixa-nos também aqui uma táticazinha. Maltinha, obrigado a todos por estarem connosco. Eu vou fazer os amigáveis depois noutra altura. Vou já pôr os jogadorzinhos a treinar e terminamos hoje o vídeo assim. Malta, agradeço-vos imenso estarem aqui connosco, mesmo nestas condições. Como diz o Rafael Campos, isto é o vídeo que ele gosta mais porque faz relembrar o nosso início do OSM. Eu às vezes, para me entreter, vejo os nossos vídeos do início, mesmo quando começámos, e aquilo até me arrepia. Faz impressão como é que a gente começou desta forma, mas é assim a evolução, e quem quiser ser youtuber disto ou de outra coisa qualquer, lembre-se que é preciso muito trabalho para se chegar a um bom nível, e há muita desmotivação pelo meio, ok? Mas é assim, a gente temos uma certa consistência e vamos mantê-la sempre. Um abraço e até ao próximo vídeo, malta. Grande abraço. Obrigado a todos, malta. Quem quiser continuar com o nosso canal, é só clicar num dos vídeos que aparecem no ecrã. Grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, malta.